no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11. Inicialmente, versículo 11 ao 14. Apocalipse 20, do 11 ao 14. Como a minha tradução aqui é um pouquinho diferente, eu vou ler a mesma tradução que está aí no telão, para facilitar o entendimento. Em nome de Jesus Cristo, que você preste muita atenção, irmãos. Apocalipse capítulo 20 e a partir do versículo 11. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Deus. Amados, nós falamos, né, que hoje o Senhor nos mandou trazer uma palavra abençoadora, uma palavra tranquila. Tranquila. Aleluia, irmão. Apocalipse é revelação, irmão. Apocalipse é revelação. Apocalipse é uma carta de amor. Quieta seu coração. Não tenha preocupação com o Apocalipse, não, porque, na verdade, é justamente o livro que te dá a garantia, né, de que tudo vai terminar bem. Amém? Tudo vai terminar bem para quem? A gente vai ver para quem. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Avança para o versículo 15, pastor, por favor. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou ler mais uma vez esse texto. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Senhor, poderosa é a tua palavra e nós somos pó e cinza. Então, Senhor, nos ajude, ao Espírito Santo. Nos ajude a entender, nos ajude, Senhor Deus, a reconhecer que a tua palavra é fiel e verdadeira. Senhor Deus, o Senhor inspirou a palavra do Senhor, enviou a tua palavra nessa terra, inspirou, Senhor Deus, pessoas tementes a ti para nos dar uma linda carta de amor, para nos dar um mapa que nos leva para a eternidade, e nos dizer como chegar na eternidade contigo. O Senhor nos deu, Senhor, esse mapa chamado Bíblia, também para que nós possamos fugir da condenação eterna, da eternidade sem o Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti pela inspiração, pela graça, sobre a vida de cada um de nós. Que haja temor, Senhor. Que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos sejam destapados, que nós possamos perceber, entender, reconhecer o quão séria é a Tua palavra e como está próximo o tempo. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Usa-nos, Senhor. Abençoe cada pessoa que está aqui, aqueles que estarão futuramente assistindo essa pregação, aqueles que estarão ouvindo teus filhos, Senhor, que hão de divulgar, que hão de falar daquilo que ouviram nessa noite, que hão de evangelizar, que hão de advertir, que o Senhor desperte isso na tua igreja, Senhor. Que nós não estejamos preocupados somente com o nosso destino, mas com o destino de todos aqueles a quem nós amamos, Senhor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, o Senhor nos deu essa direção para trazer essa palavra já há algum tempo, algumas semanas atrás, justamente quando eu estava preparando uma pregação que foi feita mais ou menos há umas 3 ou 4 semanas atrás, falando, né, sobre a volta de Jesus, as questões dos últimos dias. Eram os sinais, né, da volta do Senhor.
Mas então, eu quero estar compartilhando com você justamente esse texto, que é um dos textos, amados, mais fortes que a gente vê. Porque é justamente quando Deus, ele chama uma humanidade caída, uma humanidade perdida, para um acerto de contas que ele já havia dito, predito que aconteceria. Que nós acabamos de ler, irmãos, não está somente no futuro. Que nós acabamos de ler está no futuro, do futuro, do futuro. A palavra do Senhor é tão maravilhosa e assim como é maravilhoso aquele que enviou a sua palavra. Porque Deus, ele fez questão de contar a nossa história, de dizer para você da onde você veio, por que é que você está aqui e para onde ele quer que você vá. A Bíblia traz com clareza, e é por isso que a Bíblia é tão odiada por esse mundo caído. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e Deus não tem a preocupação de falar aquilo que nós queremos ouvir. Deus sempre vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. A Bíblia, ela confronta a natureza humana que está caída. A Bíblia confronta esse mundo pecaminoso. Inclusive, a Bíblia coloca, sabe, um adjetivo nesse mundo. Diz que esse mundo está morto, está apodrecido. O mundo jaz no maligno. Já viu quando alguém falece? Aí vai num cemitério e ali, aqui, jaz fulano de tal. Bota lá na lápide da pessoa. Alguém que morreu, alguém que já está ali apodrecido. Então, o mundo jaz no maligno. E o Senhor, então, ele vai até João. João está preso na ilha de Pátimos e ele começa a trazer revelações para João dos últimos dias, do fechamento da história da humanidade e também do começo. Mostrar para João que, na verdade, não seria somente o fim de uma história, né, de homens que caíram, mas também seria um começo de uma vida eterna. Não seria somente o fim de um lugar apodrecido moralmente, não seria somente o fim de um lugar perverso, pecaminoso, mas também mostrando um outro lugar que é santo, que é eterno, onde não há dor, onde não há morte, onde não há choro. Então, tudo isso nós podemos ver no livro de Apocalipse. Então, agora, amados, eu quero compartilhar com você o que diz o versículo 11, em primeiro lugar. João, ele está descrevendo, irmãos, ele está estupefato, ele está maravilhado, ele está recebendo revelações em seu espírito. Imagine a grandiosidade daquilo que ele vê. Até então, irmãos, muitas coisas que João, ele escreveu, ele não conseguia achar palavras para descrever. É por isso que tem coisas que ele fala, quando ele vê no céu, ele procura na terra algo que ele poderia comparar. É por isso que ele diz assim, ó, eu vi um mar como de cristal. Um exemplo. Ele vê algo tão maravilhoso, tão glorioso, e ele, isso na terra, isso me parece, se assemelha a um mar, mas de cristal. É da forma que ele conseguiu. Porque Deus, ele não despreza a humanidade. A Bíblia, ela foi dada por inspiração, soprada pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele preservou as características de conhecimento das pessoas. Porque é algo tão maravilhoso da palavra de Deus, e você precisa entender quão séria é a palavra e que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Se eu disser que ela contém, significa que alguma parte dela é Deus falando e outras partes não. Por isso que ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E como é que eu sei que esse livro é divino, irmãos? A própria lógica, a própria estatística, a própria matemática te diz que seria impossível esse livro ter sido escrito da forma que foi. Num período de aproximadamente 1.500 anos. Você tem noção? 1.500 anos. 40 autores diferentes, de classes sociais diferentes. Tem coisa que foi escrito por reis, escrito por pescadores, homens do campo, e aí vai.
em 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes. Irmão, você sabe a possibilidade matemática de isso tudo acontecer e você ler e parece que foi uma só pessoa. Seja Deus. Glória a Deus. Mas aquilo, irmãos, que a palavra do Senhor mostra, essa possibilidade de tudo isso ter acontecido durante esses 15 séculos aproximadamente, 40 pessoas, continente diferente, tudo isso que nós acabamos de falar, a possibilidade matemática, irmãos, é igual a centenas de vezes impossível. Existe uma fórmula que te dá uma característica daquilo que é impossível. Algo elevado a 138, se eu não me engano. Qualquer coisa assim é impossível. Só que a possibilidade disso, irmãos, é infinitamente mais impossível do que ao que a própria fórmula matemática coloca como sinônimo algo impossível. Eu não sei se ficou muito claro, né? Eu não tenho um conhecimento técnico para falar, mas é como se fosse 1000 vezes impossível da Bíblia ser escrita da forma que foi, e você lê e você vê que é uma pessoa só que escreveu. Nós lemos aqui, se nós procurarmos outros textos, nós vamos falar de outros textos, você vai ver pessoas que não se conheceram, muitas delas não se conheceram, não sabiam o que a outra tinha escrito, e é a mesma coisa, com palavras diferentes. Por quê? Porque Deus preservou a característica da pessoa. É como se eu vi aqui, acabei de participar do culto e eu vou falar para alguém, ah não, lá no período de louvor aconteceu isso e cantaram a canção tal e tal, eu começo a dar detalhes das canções, porque algumas delas eu conheço. Aí você vai contar para alguém, vai falar, não, porque eu estive lá no culto na igreja quadrangular e cantaram aquele louvor lá da Nívia Soares, entendeu? Então eu falo, cantaram canção do Apocalipse, né? Cantaram Teu Amor Não Falha, por exemplo. Então, olha só, nós estamos falando do mesmo louvor. Só que você falou, aquela canção lá da Nívia Soares, lá que fala do amor, é a mesma. E eu já vou, é assim que aconteceu. É por isso que as pessoas muitas vezes falam que há contradições na Bíblia. A Bíblia não tem contradições. A Bíblia não tem erros, irmãos. Na verdade, a Bíblia tem erros sim. Ela mostra o erro do homem, o erro de Satanás, o erro dos anjos caídos. O único erro que tem são esses. E o erro daqueles que negam a divindade do Senhor, aqueles que rejeitam a palavra da salvação. Os únicos erros que a Bíblia mostra são esses, mostrando os erros do ser humano. Mas então, esclarecido isso, e eu só estou fazendo um resumo do porquê a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais editado do mundo, é o livro mais amado, mas também é o livro mais odiado. Não é verdade? A Bíblia é o único livro que tem profecias. E o que é profecia? É a assinatura de Deus na história da humanidade. Coisas que Deus disse, escreveu ali, que os homens escrevessem, e vieram a se cumprir. Centenas de profecias, irmãos, já se cumpriram, milhares já se cumpriram, muitas estão se cumprindo, que foram preditas, né? A gente pode citar aqui pestes, fome, terremotos, avanço da tecnologia, avanço do conhecimento, uma geração rebelde a pais e mães, uma geração que já não tem a sua identidade. A Bíblia falava disso há quase 2000 anos atrás. Tudo isso que está acontecendo são profecias bíblicas, mas existem profecias que foram feitas que ainda vão se cumprir. E nós estamos falando de uma profecia, de algo que é revelado, que Deus revela como um alerta para toda a humanidade. Entendido isso, irmãos, feita essa introdução, nós entramos agora justamente nesse texto que fala sobre o juízo final. Primeira coisa que nós vemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Nós vemos o juiz diante de quem ninguém pode permanecer. Um juiz diante de quem ninguém pode permanecer. Nós vimos o quê? Vi um grande trono branco. O que significa esse branco, irmão? Branco está falando um
um trono de justiça, é um trono que exala santidade. Então está dizendo que aquilo que vai acontecer é algo que provém de alguém que é santo, alguém que tem autoridade para fazer. Não é um trono branco, é descrito um grande trono branco. E tem que ser grande mesmo, porque estarão diante desse trono todos os homens, todos os seres humanos, de todas as épocas, de todas as eras, todos os seres humanos que não entregaram a sua vida ao Senhor. Estarão ali para ser julgados, mas também estarão lá aqueles que entregaram sua vida ao Senhor, de uma forma diferente, não para serem julgados. Eles estarão com o juiz, estarão acompanhando aquele julgamento. É por isso que é importante você entender. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós reconhecemos, nos arrependemos dos nossos pecados, nós reconhecemos que não podemos salvar a nós mesmos. Você pode ser uma pessoa boa, ajudar, fazer as coisas, você pode, né, ser uma pessoa religiosa, e isso não salva você, não salva a mim, não salva ninguém. Então, a palavra do Senhor diz que você tem que crer que Jesus ressuscitou dos mortos, ou seja, que Ele é um Deus vivo, que Ele é um Deus que reina, Ele é um Deus presente, é um Deus que está vivo, é um Deus de relacionamento. Você não vai, o Senhor não está te chamando para se relacionar com uma religião, com uma instituição, é com uma pessoa, é com Jesus Cristo, amém? E você crê, primeiro ato. Segundo ato é você confessar. Se você crê e você confessar, porque é importante, porque o reino de Deus não tem agente secreto. Jesus, quando morreu por nós, ele morreu publicamente. Ele veio como um cordeiro para ser sacrificado. Jesus não foi alguém que veio aqui, começou a pregar coisas boas, pegaram ele, não, vão calar a boca desse rapaz aí, vão matar, não. Ele veio para isso, diversas profecias já diziam que ele viria, e ele mesmo profetizou, que o Filho do Homem seria entregue aos malfeitores, né? Aquela coisa toda, várias situações ele disse, que ele estaria sendo entregue, ele veio para esse fim, ele veio, Jesus nasceu para morrer. Isso torna muito mais sério o juízo. É por isso que no juízo nós vemos aquilo, tudo que nós lemos ali, e aquilo que nós estamos falando, e vamos nos aprofundar no que vai acontecer. Mas você precisa entender a seriedade do juízo final, porque está diretamente ligada à seriedade do sacrifício. Deus assumiu a forma de homem para poder se entregar, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Deus é espírito, Deus não sangra. Deus assume a forma de homem e se entrega como um cordeiro. Ele veio para morrer e foi por você. Não pense assim, Jesus morreu por toda a humanidade. É verdade. Mas, irmãos, isso parece que tira um peso de nós. É muito genérico, entenda. O amor do Senhor por você é tão grande que se só tivesse você aqui na terra, se só tivesse você, ele viria para morrer por você, amém? É esse nível de entendimento que nós precisamos ter. Deus amou o mundo de tal maneira, amou todos, ele está dando a possibilidade a todos. Mas entenda que a decisão, ela tem que ser individual, porque o julgamento vai ser individual. Se você não percebeu, o texto, nós vamos chegar nele daqui a pouquinho, mas eu já te adianto. Disse que um por um foram julgados, um por um, conforme aquilo que estava escrito nos livros. Então não há um julgamento assim, vamos julgar a família Vitória. Não. Andreison Vitória, vamos dar uma olhadinha, qual a situação dele? Abre o livro da vida, procura aí. Bem a Vitória, vamos dar uma olhadinha. Wellington Vitória, vamos dar uma olhadinha. Família Vitória, é um por um. Não é, vamos julgar a família Vitória. Ah, não, tem uns ali que eram servos, que orava, que louvava, que pregava, que é pastor, então vamos salvar a família toda. Não é assim. Entenda isso. Cada um vai prestar contas, irmãos. Entenda isso, em nome de Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque existem falsos ensinos, que dizem que é algo genérico, algo geral. Fica tranquilo, não.
Não fica tranquilo. Se você não colocou a tua fé no Senhor, se você não assumiu um compromisso com o Senhor, e outra coisa, se você que fez isso, você tem vivido de aparência. Muito cuidado com isso. Você nunca vai ver Deus falando para a gente ficar tranquilo nesse sentido. Não, Ele está falando, vigia, vigia. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você vê. Não é isso que Jesus fala? Jesus está sempre falando coisas assim, irmãos, nos advertindo, nos alertando, falando sobre oração, nos deu exemplo de oração, de adoração, de vida com Ele, de obediência. A Bíblia está sempre nos dando a direção. Por quê? Porque a Bíblia ela não facilita. Ela não vai facilitar para a gente, porque foi inspirada por Deus. Deus está mostrando o que é necessário para que a gente seja salvo. Então, amados, um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. Agora preste atenção. De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Por que a terra e o céu fogem daquele que está sentado no trono? Porque agora, irmãos, ele exala aquilo que o próprio trono está identificando. Um grande trono branco, ou seja, aquele ser que se assenta no trono, ele é poderoso. Ele é todo poderoso, ele tem todo o poder e ele é santo. A glória dele é tamanha que a terra e os céus não suportam. Por quê? Porque quando o homem pecou no Éden, tomou a decisão de desobedecer a Deus, o pecado não veio somente como uma maldição sobre o homem, o pecado afetou a natureza. Não pense você, irmãos, que era para ter doença, que era para ter esse monte de animal peçonhento, que causa mal, essas coisas. Não, não era. Era um jardim de delícias, o Éden. Mas quando o pecado entrou, houve uma separação da criação para o seu Criador. Então a terra ela foi contaminada. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina que a própria natureza ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Então a própria natureza vai ser redimida, vai ser transformada. E agora a terra e o céu fogem da presença daquele que está sentado no trono. Então, amados, por quê? Porque a sua glória, ela exala, a sua glória e a sua pessoa exalam santidade. Santidade. Então preste atenção, que diz Daniel, nós vamos ler um texto, que está em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9 e o versículo 10. Daniel 7, 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos. Olha só a revelação. Daniel já havia recebido essa revelação, irmãos, há séculos e séculos atrás, antes de João. E eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça era como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então Daniel, ele recebe essa revelação também do juízo. Então, mais um profeta que escreveu sobre isso. Uma outra coisa, a palavra do Senhor diz no versículo 12, Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Ainda outro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então, imagine a cena. Multidão diante do trono. Os livros são abertos, vários livros são abertos. E um livro, ele recebe o nome. Os livros, os demais livros, é onde estão registrados, irmãos. São memoriais. Estão registrados os pensamentos, as palavras e as ações de todos os seres humanos. Todos os seres humanos estão registrados ali. Deus sabe o passo de cada um de nós. Não somente aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, mas até aquilo que a gente pensa. Então tudo isso vai ser exposto.
diante de Deus, já está, mas Deus vai estar revelando para todos aqueles que estiverem ali. Porque Deus está mostrando, nós já sabemos que Deus é justo, Deus sabe que o julgamento dele é justo, mas agora ele vai mostrar para o universo, para todas as pessoas, que ele é justo. Todas as pessoas que forem condenadas estarão cientes do motivo pelo qual estarão sofrendo a condenação. Só que não diz a quantidade de livros, mas muitos livros, está no plural, serão abertos. E um livro no singular, será aberto, chamado o livro da vida. É o livro da vida de quem? Do Cordeiro. Então, é muito importante a gente entender a preciosidade e o motivo do qual o livro da vida está ali. Por que é que o livro da vida está ali se aquelas pessoas que entregaram suas vidas a Jesus não serão julgadas ali no juízo final? O julgamento para aqueles que servem ao Senhor, quem veio na escola bíblica já recebeu essa informação, a igreja ela é arrebatada. Aqueles que estiverem com o Senhor, eles vão para a glória com o Senhor. A igreja é arrebatada e aí ela passa por um outro tribunal, é o tribunal de Cristo. Já não é para definir quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. Não é esse o julgamento. Porque quando nós vemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz que aqueles que forem arrebatados, eles estarão para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Né? Então, o texto vai dizendo, vai discorrendo isso. Vamos colocar aí, pastor, só para que não tenha dúvida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai adiante. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Entenderam? Então, aquele que passar pelo arrebatamento, está na bênção, irmão. Então, a nossa luta é permanecer fiel, estar com o Senhor, consertar a nossa vida diante do Senhor, decidir realmente entregar a vida ao Senhor e fica tranquilo. Então, você vai ter paz. Você vai ter paz no seu coração e no dia do arrebatamento, você vai ser arrancado dessa terra e vai estar para sempre com o Senhor. Vai participar de um outro tribunal, o tribunal de Cristo. Para que é? Para entrega de galardão. Aí suas obras serão apresentadas. E aí vai ser a recompensa que você vai receber. Então Jesus volta para a igreja se encontra com ele nos ares, vai para as bodas do Cordeiro, vai para o tribunal de Cristo, e a igreja depois retorna com Cristo. Aí é a segunda vinda, que todo olho verá, como o pastor Ronaldo explicou aqui na aula. Então, o juízo final é depois disso tudo. É o último ato da história da humanidade. Então, depois disso, tudo aquilo que vai correr, não dá para a gente falar aqui, né, de muita coisa, mas é só para você entender que o julgamento da igreja é outro. Mas ali são os julgamentos daqueles, amados, que não entregaram suas vidas ao Senhor. E aí é interessante a gente ver que os livros foram abertos, ou seja, é uma justiça sem erro. Está mostrando justamente isso. Está mostrando a justiça de Deus. Eu falo, olha, a condenação, a execução que vai acontecer agora, o destino, o veredito, é baseado nisso, 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 nisso e nisso. Então, é para mostrar a justiça de Deus. E é muito importante, amados, que diz, eu só vou citar aqui no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 5 e 6, resumidamente, diz que o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. O apóstolo Paulo também, ele recebeu essa revelação falando que nesse dia, né, o Senhor vai retribuir segundo as obras de cada um. E é muito importante a gente entender uma outra coisa. O texto de Apocalipse 20, versículo 12 diz: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E é interessante a gente ver isso mais uma vez, porque está falando mortos.
Então a gente vê, irmãos, que foram trazidos para diante do trono as almas daqueles que estão ali. Não está falando do corpo. Não está falando, irmãos, de uma situação humana. Eles estão ali com todo o entendimento aberto, eles estão ali sem nenhum problema de memória, sem nenhum problema cognitivo, eles estão ali plenamente conscientes de quem eles foram na terra, do que eles fizeram, e aquilo vai ser atestado diante de um por um, mostrando a justiça de Deus para todos aqueles que estiverem ali. E é interessante porque ali estarão os mortos. É por isso que a igreja não está presente, porque a igreja ela recebe vida. A igreja faz parte do corpo de Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que aquele que vem a mim já passou da morte para a vida, e vida eterna. Então, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, você está vendo? Deus, o Senhor vai dando para aqueles que estão nele. A palavra traz as promessas de segurança eterna, irmãos, na presença do Senhor. Mas ali, o texto diz, os mortos serão colocados ali, grandes e pequenos. O que significa grandes e pequenos? Não tem a ver com estatura física, tamanho. Tem a ver, irmãos, com poder, com fama, com autoridade que tiveram aqui, com a capacidade, com o poder que fizeram. Quem vai estar lá, irmão? Todos os homens ímpios. Sabe quem vai estar lá? Hitler vai estar lá. Já ouviram falar de Hitler? E ele vai estar lá para responder diante de Deus pela morte de 6 milhões de judeus, que ele encabeçou isso aí. Então, sabe como é que Hitler morreu, irmão? Ele se suicidou, para ele não ser julgado, ele não responder a julgamento nenhum. Ele escapou do julgamento do homem, mas do de Deus não escapa. Do de Deus ninguém vai escapar. Existem pessoas aqui que dão o seu jeitinho, porque conhecem alguém, em alguns tribunais por aí, que conhecem alguém que tem poder aquisitivo, alguém que tem sobrenome famoso, e consegue se desvencilhar. Praticam crimes, praticam corrupção e muitas outras coisas, e vão se esquivando, porque conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. Irmão, lá não vai ter padrinho, lá não vai ter carta de apresentação, lá não vai ter nem júri para votar se é inocente, você entendeu? Lá só vai ter o juiz. O juiz sabe, ele não precisa que ninguém avalie, que ninguém converse. Será que foi? Será que ele é culpado? Será que não é? Não! Nem júri vai ter. É o juiz, o santo juiz que vai estar ali. Então, grandes e pequenos, não importa se famosos, não importa se poderosos, se milionários, bilionários, não importa, estarão ali, pós-cinza, diante de Deus, no sentido da fragilidade humana. Estarão em pé diante do trono. Não sabemos quanto tempo vai durar o juízo final. Não fala de tempo. Mas estarão em pé, numa posição de esperar e de aguardar o veredito do juiz. Uma outra coisa que a palavra do Senhor diz: estarão em pé, e aí os livros vão se abrir, e ainda um outro livro será aberto, e eles serão julgados segundo as suas obras, segundo o que estava escrito nos livros. Então, eles são colocados em pé, os livros se abrem, e é conferido e apresentado: olha, você está sendo julgado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, isso aqui que você fez. Isso aqui que você pensou, isso aqui que você fez, você confabulou, isso aqui que você falou, e vai. E é muita sujeira, irmão. Olha, imagina a sujeirada que já ocorreu se na nossa geração já tem tanto, imagine de todas as gerações. É muita sujeira que vai ser colocada ali. E Deus vai mostrar, vai dar o veredito. E aí cada um vai ser julgado segundo aquela situação, as situações que foram encontradas ali naqueles livros. Uma outra coisa, nós avançamos agora para o versículo 13. A Bíblia fala o seguinte, que haverá um comparecimento universal dos mortos. E o mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um deles foi julgado segundo as suas obras. Então, vai ser um comparecimento, irmãos, universal.
de todas as tribos, de todas as eras, de todos os homens, de todas as épocas, aqueles que estiverem vivos, né, na história da humanidade, ou seja, quando acontecer, porque muita coisa vai acontecer ali, né, no decorrer da história da humanidade, aqueles que vieram do milênio, aqueles que passaram pela tribulação, aqueles da nossa época, da nossa geração, aqueles antepassados, não importa. Ou seja, todos aqueles, não importa onde eles estejam. O próprio Hades, o próprio inferno vai estar entregando os seus mortos. O mar vai estar entregando os seus mortos, né? Então, vai ser uma reunião de pessoas para passar por esse julgamento. É algo universal. Não está falando somente de uma nação, de uma descendência, todos os homens de todas as eras. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Uma outra coisa que nós vemos, amados, a palavra do Senhor é muito importante você guardar esse versículo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Por quê? Porque tem muitas pessoas, irmãos, Satanás, o mundo jaz no maligno, Satanás ele traz engano para tudo, para a humanidade. E um dos grandes enganos que ele coloca é a questão da reencarnação. Ele diz assim, olha, não, fica tranquilo, se você não se iluminar aqui nessa vida, você vai morrer, e depois você vai voltar, você vai morrer, você vai voltar, você vai morrer, você vai voltar, um dia você vai se iluminar, virar um ser de luz e pronto. Ou seja, é uma doutrina maligna, satânica. Por quê? Porque ela mostra, ela ensina que o homem pode salvar a si mesmo. Porque é só você morrer, paga o karma, paga os pecados, vai vindo, vai melhorando. Então, para que cruz? Para que sacrifício? Está entendendo? Então, esse é um dos muitos enganos que o inimigo coloca, mas a palavra do Senhor deixa muito clara. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrer uma única vez, e depois disso virá o juízo. Amém? Você leu isso aí? Que aos homens está ordenado morrer uma única vez, somente uma vez, e depois o que se segue? O juízo, o julgamento. Então, ou seja, todos os homens que morreram, eles, se morreu em Cristo, nós lemos Tessalonicenses, aqueles que morreram, o texto é claro, né? Morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então é uma categoria de pessoas que morreram em Cristo, arrebatamento. Então é uma situação. Mas quando a Bíblia fala que reuniu-se os mortos e foram colocados em pé diante do trono para o julgamento, está falando daqueles que morreram sem Cristo, simplesmente os mortos. Então, isso tem que ficar claro, porque nós estamos expondo para você a palavra de Deus. Você não tem que acreditar em mim, você não tem que simpatizar comigo, não. Você tem que avaliar aquilo que está sendo colocado diante de você, porque é a palavra, e é a palavra de Deus, não é a palavra da igreja quadrangular, não é a palavra do pastor Andrés, é a palavra do Senhor. Então é por isso que está sendo colocado no telão, para você entender. Os versículos estão sendo mostrados, a palavra está sendo exposta, para que você possa conferir e reavaliar a sua vida. Todos nós precisamos fazer isso, irmãos. Precisamos fazer isso constantemente. Então, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso será o juízo. Uma outra coisa, amados, você está percebendo que nós estamos passeando, estamos seguindo os versículos de Apocalipse que nós lemos no início, né? Nós estamos retomando eles. Uma outra coisa, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, diz assim: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, tem uma outra situação. Que o inferno não é o destino final do ser humano. O ser humano sem Deus. Primeira coisa que Jesus disse, que o inferno não foi preparado para o homem. Nunca foi essa a intenção. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Todo homem que um dia se encontrar no inferno, ele vai entender que ele não está no lugar que foi preparado para ele, não era para ele estar ali. É por isso que o Cordeiro veio abrir um novo e vivo caminho
para nos mostrar um caminho de arrependimento, para que não entrássemos em condenação. Quem crê nele não entra em condenação, é o que Jesus disse. Quem crê em mim não entra em condenação, mas já passa da morte para a vida. Então o próprio Jesus deixou isso claro. Então, amados, o próprio inferno, às vezes as pessoas ficam assim, não, mas o inferno é terrível sim. Jesus fala de choro, ranger de dentes. E as pessoas, muitas vezes, passam a crer que não, lá no inferno Satanás vai estar lá e ele vai ser o bambambam, e ele vai botar sofrimento e tudo, irmãos. O terror de Satanás é o lago de fogo. E é importante a gente ver isso, que está em Apocalipse capítulo 20. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Então, versículo 10. Apocalipse 20, 10. Para a gente ganhar tempo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Está vendo que o próprio diabo vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Onde está a besta e o falso profeta. A besta é o apelido do anticristo, né? A gente não dá tempo da gente falar aqui, mas ele vai se revelar a este mundo. Então, é a trindade. Olha como é que Satanás ele é imitador. A Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade divina, santa. Satanás ele fez, né, a dele ali, não a trindade, porque não tem o poder de serem, né, como Deus, mas é chamada, entre aspas, a trindade satânica, que é Satanás, o diabo, a besta e o falso profeta. A besta, que é o anticristo, ele vai dominar o mundo administrativamente e politicamente. O falso profeta, ele vai estar influenciando através da falsa religião, né, que a Bíblia chama de Babilônia e tal, mas aí é um estudo escatológico e é muito amplo e muito profundo, não, a gente só está citando para que você entenda e a gente tentar clarear o máximo para você. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então você está vendo que o próprio diabo, não é ele que vai atormentar ninguém na condenação. E é isso que deixa ele furioso com você. É por isso que ele odeia você. Você que entregou a tua vida a Jesus, você que é a igreja, ele te odeia, porque ele sabe que ele já está condenado. Jesus falou, ó, o príncipe deste mundo já está julgado. Não tem salvação para ele. Então a ideia é, já que não tem para mim, eu vou levar quantos eu puder. E aí ele espalha engano. Quer roubar a identidade, quer roubar a paz, quer criar contenda, quer colocar desânimo, quer te tirar da igreja, né? Colocam pessoas para falar, por que você vai fazer na igreja, rapaz? Vai aproveitar a sua vida, você é jovem, vai curtir. Porque ele sabe que ele vai para um lugar de tormento. E ele quer levar, quanto se ele puder levar. Então já estão lá, anticristo, falso profeta, Satanás, agora o julgamento da humanidade. E aí o próprio Hades, o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. Olha só, irmão, que lugar terrível que é o lago de fogo e enxofre. Então, amados, quando a palavra do Senhor, então isso mostra que é uma sentença definitiva. Porque existe outro engano dizendo é um aniquilarismo. Aniquilarismo. Que diz assim, não, quando acabar o juízo final, vai jogar no lago de fogo e acabou. Morreu todo mundo, acabou a existência. Seria um presente, né? Para quem não tem compromisso com Deus, não quer saber de nada, está blasfemando por aí. Acabou. Viveu do jeito que quis, depois vai lá, pronto, agora acabou com sua existência. Só que tem um grande problema, porque a mesma palavra usada para falar da vida eterna para os salvos é a mesma palavra para falar da eternidade para os condenados. Então, como é que é algo que vai acabar? Se for assim, então, Jesus mentiu. A vida não é eterna, não é para estarão para sempre com o Senhor. Então, muito cuidado com os enganos, porque Satanás ele continua fazendo a mesma coisa que ele fez em Mateus 4, quando ele foi tentar Jesus. Ele pega a palavra, parte da palavra, e vai tentando, né, distorcer. Ele conhece a palavra, ele usa partes com engano, com sutilezas, com falsas interpretações, para levar a humanidade ao caminho da perdição, porque ele quer que sejam perdidos como ele já está perdido, condenado, julgado.
Então, a mesma palavra que fala da vida eterna, esse eterno, é a mesma palavra que fala do sofrimento eterno. Irmãos, eu não quero que seja pesado isso para você, mas eu quero que você ouça isso com muito amor. É uma declaração de amor que Deus está fazendo para você. Ele está abrindo os seus olhos, está mostrando a verdade, está mostrando que essa vida vai acabar. E nós ainda falamos de arrebatamento, mas você entende que ninguém sabe o dia nem a hora? Como é que eu não tenho a garantia que eu vou estar vivo quando acontecer o arrebatamento? Vamos supor que o arrebatamento aconteça daqui a 10 anos, daqui a um ano, aconteça amanhã. Eu não tenho a garantia que eu estarei vivo, ninguém aqui tem. Então, se nenhum de nós sabe quando vai morrer, todos nós precisamos entender que nós temos pouco tempo. Eu não sei quando que é, eu não sei quando que eu vou. Então, eu tenho que ter essa consciência, eu tenho pouco tempo. Porque é por isso que Jesus diz, vigia, vigia. A gente não pode descansar no sentido de não se preocupar com a nossa eternidade. Uma outra coisa, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 26, o último inimigo a ser destruído será a morte. Irmão, o lago de fogo é a morte da morte, olha só que coisa. Entendeu? A morte sendo condenada à morte, no sentido de morte eterna, de sofrimento eterno. Então, o último inimigo a ser destruído é a morte. Mateus capítulo 25, versículo 46. Mateus 25, 46. Palavras de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Está vendo aí, ó? É aí que é usado. A mesma palavra no original, se não me engano, é Golã, que fala sobre eternidade. É a mesma palavra. Fala morte eterna, justo, né? Vida eterna. Então isso é muito sério. E no último tópico, amados, a gente vê um presente de Deus para a gente, um refrigério, que é o livro da vida. Qual a importância do livro da vida? O livro da vida é a segurança de todos aqueles que estão em Cristo. Quando alguém se arrepende dos seus pecados, reconhece que não pode salvar a ele mesmo, né, e nós oramos ao Senhor, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, porque é o que a palavra do Senhor nos diz, é dali que está a nossa segurança eterna. Né? E o texto disse isso, abriram-se livros e um outro livro, que é o livro da vida. Então, preste atenção. Qual a importância do livro da vida está ali? Ele é o livro da vida do Cordeiro. Só vai para aquele livro as pessoas que realmente entregam suas vidas ao Senhor, reconhecem que precisam de salvação, e não somente reconhecem que precisam de salvação, reconhecem quem é o Salvador, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 5, versículo 24, palavra do Senhor, João 5, 24. Quem ouve a palavra de Jesus, perdão. Deixa eu ler aqui no texto original, ou no texto original, na mesma tradução de vocês. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você está vendo a seriedade disso? E como é maravilhoso, porque às vezes alguém pode olhar para a igreja e falar, vocês são soberbos. Como é que vocês podem dizer que vocês estão salvos, irmãos? Simplesmente não é merecimento. Nenhum de nós aqui acha que estamos salvos por causa das nossas obras. Mérito nosso, não é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que Ele fez, que o Cordeiro de Deus fez. É por isso que é o livro da vida do Cordeiro, é Ele que dá a vida. Aqueles que vão até Ele recebem a vida eterna, pode ser quem for, pode ter a história que viveu, não importa, pode vir com dores, com sujeira, com vícios, não importa, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Não tente melhorar, você não vai conseguir, porque é algo sobrenatural, é poder de Deus para aquele que crê, é poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus. Você vem do jeito que você está, vem com seus vícios, com seus dilemas, com seus traumas, e o Cordeiro de Deus, ele te abraça, o sangue te purifica, as cadeias se quebram, o Espírito Santo vem para dentro de você.
Quero ler de novo, irmãos, é a promessa do nosso Salvador. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, ouça a palavra dele, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia, por isso que o livro da vida vai estar lá. Abriu-se os livros. Ah, mas esse foi assassino, essa foi prostituta, esse fez isso, fez aquilo, não importa. Agora vamos olhar, abre o livro da vida, vê se o nome dele está aí. Tudo isso que importa, irmão. É a única coisa que importa. É a única coisa que importa. Não importa, podem ser centenas de milhares de livros falando dos seus erros, dos seus pecados, das suas mazelas. Mas se o teu nome estiver no livro da vida, você já passou para a vida eterna. Esquece, lago de fogo, está fora. Então, esse nosso amado Deus, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, que não há condenação. Olha, deixa eu colocar esses textos, irmãos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está entendendo? A Bíblia, ela é inclusiva sim, só que ela é exclusiva também. A inclusão é para todos. Deus, eu possibilito que todos recebam a vida eterna. Mas ela é inclusiva, ela está incluindo a oportunidade para todos. Mas dependendo da decisão que é individual de cada um, ela será exclusiva. No sentido de que será excludente, né? Vai deixar de fora. Porque, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então a Bíblia está sendo muito clara, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, amados, João 3, 16 até o 18. João 3, 16 ao 18. A declaração de amor por você, mas olha a seriedade que vem aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, olha aí, tá vendo? A condição, Jesus deu, Deus deu o Filho dele, o único Filho dele, para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que tomar a decisão de crer nesse único Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em versículo 18, quem crê nele não é condenado. Olha a condição mais uma vez, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Lembra de Satanás que já está julgado, já está condenado? E nós vimos lá o texto em que só mostra a condenação sendo aplicada. Então preste atenção, aquele que não crê em Jesus Cristo é a mesma condenação. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual é o nome do Filho de Deus, igreja? Jesus. Tem uma canção linda que diz assim, não é Paulo, nem João, nem José, nem Abraão, nem Maria, nem José, nem Isabel, não é. É Jesus. Não é pastor Andrei, pastora Conceição, pastor Ronaldo, na igreja quadrangular. Jesus. Você tem que crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus. Entregar, assumir esse compromisso com Ele. Amados, e para a gente finalizar, Jesus também. O último texto aqui, que fala sobre Lucas capítulo 10, versículo 20. A importância do livro da vida, irmãos. Por que o livro da vida está lá? E depois disso, 10, 20 isso. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Sabe o que Jesus está falando? Ele envia os 70, de 2 em 2, e eles voltam, Senhor, que maravilha, até os demônios obedecem, através do seu nome, a gente falou o teu nome, os demônios, eles obedeceram,
Os enfermos foram curados, eles ficaram maravilhados com aquilo sobrenatural. E Jesus vai e fala isso, olha, mas não vos alegreis, né? Porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. E está escrito aonde? No livro da vida. Está vendo como a Bíblia é um quebra-cabeça que vai se completando? Está vendo? Porque é um livro divino, um período de 1.600 anos, 1.500 a 1.600 anos, 40 pessoas diferentes. Se você parar para você escrever um livro, só você, quando você parar para ler, é capaz de ter um monte de coisa lá, contradições, contra coisa. O livro é meu, eu boto contra coisa lá, ué. Não, brincadeira. Contradições. Então preste atenção, irmãos. Eu quero ler um comentário aqui que diz assim: o livro da vida não é o cadastro dos merecedores, entenda isso. O pastor está falando bem assim, então quer dizer que vocês tudo merecem? Não, ninguém merece. Ninguém merece salvação. Ninguém. É por isso que é graça, é favor imerecido. Nenhum de nós, mas Deus decidiu fazer. Ele decidiu te amar até o fim, dar o filho dele para morrer no seu lugar. Ele decidiu fazer isso por você. Então, o livro da vida não é o cadastro dos merecedores, mas o registro dos redimidos pela graça. Em uma linguagem comum, né, evangélica, até que a gente sempre costuma falar, o nome de alguém está no livro da vida não por obras, tradição religiosa ou justiça própria, mas por sua união com Cristo mediante o arrependimento e fé. É necessário arrepender-se, ou seja, o que é arrependimento? É uma mudança de mente, é você olhar para você e falar, gente, realmente eu posso ser uma pessoa boa, trabalhadora, tenho muitos amigos, mas eu não consigo atingir esse critério para a salvação. Eu não consigo, porque Deus disse que não é por obras, não há nada que eu possa fazer, apesar de eu fazer muita coisa boa, não é nada do que eu possa fazer vai me dar a garantia da salvação. É tudo, só é possível a salvação por aquilo que Jesus fez. Por isso que é sempre apontado para ele, a Bíblia aponta para ele o tempo todo. É o livro da vida do Cordeiro, é aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Aquele que crê em mim já passou da morte, é sempre ele. Você está percebendo? É sempre Jesus, irmãos. Isso desde o Velho Testamento, quando Adão e Eva caíram ali, irmãos. Houve um sacrifício lá no Éden, eles estavam nus e o Senhor os vestiu com pele. Houve um sacrifício, a Bíblia já fala de sacrifício desde o Éden. Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, a Bíblia aponta o tempo todo para Jesus. E mais uma vez, lá no ápice da história humana, na finalização, na destruição do mal, no julgamento final, o livro da vida do Cordeiro. Então, amados, Jesus disse que a gente tem que se alegrar pelo nome que está escrito nos céus. Então a gente precisa entender que não podemos ser arrogantes em nada. Não é porque a Bíblia te dá a garantia. Se você entregou a sua vida ao Senhor, se você crê, você confia a tua eternidade, jamais ser arrogante com quem quer que seja. Nós estamos falando aqui por amor à sua vida, por amor à vida de todos aqueles que um dia ouvirem essa pregação, daqueles com quem você há de compartilhar em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus nos envia a pregar justamente por isso. Por que Jesus nos enviou a pregar? Porque Ele sabe que um dia haverá um julgamento. E nós precisamos entender, e eu quero terminar com isso. A todo ser humano só lhe resta duas opções relacionadas a Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele é como um cordeiro que foi morto. Não é isso que João falou quando viu ele, quando estava batizando lá no Rio Jordão? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque já estava falando do sacrifício que ele fazia. Então, uma possibilidade é você receber Jesus como o Cordeiro que foi sacrificado por você. Aceitar Jesus, entregar a vida a Jesus, não quer dizer que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, que merece o céu. Não, nenhum de nós merece. Mas a gente está dizendo que eu reconheço
que eu não posso salvar a mim mesmo, e o único caminho para a salvação é o Cordeiro de Deus. Essa é uma forma de nós nos relacionarmos com Jesus, como o Cordeiro imolado, o Cordeiro de sacrifício. Mas aqueles que não se relacionarem com Jesus como um Cordeiro que foi sacrificado, um dia terão que encarar a ira do Cordeiro, porque Apocalipse também fala da ira do Cordeiro. Um dia o Cordeiro estará irado. A ira dele não é contra a humanidade, é contra o pecado, irmãos, é contra essas mazelas que acontecem. O pecado, ele fez isso na humanidade. Olha quanta atrocidade acontece, irmãos, no mundo. A ira de Deus, o Deus Santo, ele se ira contra isso. E aqueles que não estiverem guardados na presença dele, estão debaixo dessa ira que virá contra o pecado, irmãos. Então, eu quero que você fique de pé nessa hora, e nós vamos orar, porque você que entregou a tua vida a Jesus, coloca o teu coração diante do Senhor e fala: Senhor, se você pensou em algum momento desistir, se você olha para a tua vida agora e você já enfrentou tribulações, ano passado eu passei tanta luta que eu até pensei em parar de ir para a igreja, até parei de andar, esse negócio de crente, né? Se você já teve esse tipo de pensamento, então cuidado, Satanás ele vai tentar isso de novo.